Olá a todos, vamos agora dar continuidade ao assunto cinética de uma partícula, só que agora numa perspectiva do estudo do impulso e da quantidade de movimento. Então vamos aqui desenvolver e apresentar o princípio do impulso e quantidade do movimento e vamos aplicá-lo em algumas situações. Então vamos lá. O princípio do impulso e quantidade de movimento. Então vamos partir aqui da lei do Newton, o somatório de forças atuando sobre uma partícula vai ser igual a massa vezes aceleração. E aí lembrando que a aceleração é igual a dv dt. Passando-se então o nosso dt para o primeiro membro e integrando ambos os lados da equação, tanto o primeiro membro quanto o segundo membro, então vamos ter o somatório da integral do instante t1 até o instante t2 de uma força dt igual massa vezes v2, a velocidade final, menos massa vezes v1, a velocidade no instante inicial. Esse termo aqui, então essa integral de f dt, é o que a gente chama de impulso linear. Tá? Então isso aqui é o impulso de uma força, ou melhor, o impulso provocado por uma força em um determinado tempo. E esses termos aqui, esse mv, é a quantidade de movimento linear, que vai receber aqui a letra L. Okay? Então temos o seguinte, princípio do impulso e quantidade de movimento linear vai dizer que é o seguinte, o impulso, ou melhor, a quantidade de movimento linear inicial mais um impulso provocado pelas forças externas sobre a partícula vai ser igual à quantidade de movimento linear final dessa partícula. E já foi visto diversas vezes por vocês que esta força ela tanto pode ser uma força variável como uma força constante no tempo. Então é o seguinte, então temos aqui o gráfico ft, e como nós temos uma integral, então a área sobre a curva vai representar exatamente o nosso impulso. Se for uma força constante, vai simplificar bastante a nossa vida. Então a área sobre a curva, nesse caso aqui vai ser somente um retângulo, então a área sobre a curva vai ser o nosso impulso. Então, caso a força seja constante. Se não for, não tem problema nenhum, basta integrar. Então nós temos o seguinte, então nós temos, como foi anteriormente, então a quantidade de movimento linear, movimento inicial, mais o impulso vai ser igual à quantidade de movimento final. Tá? Então simplesmente é isto que esta figura aqui nos traz. E como pode ser observado, então nós temos aqui escrito nesta primeira equação tudo na forma vetorial. Então nós temos o nosso V, então ele está aqui em negrito, então o V ele é vetorial, a força F também é vetorial, tá? Então nós podemos, utilizando as coordenadas cartesianas x, y, z, decompor exatamente essa mesma equação, o princípio do impulso e quantidade de movimento, nos três eixos, o x, o y e o z. Vamos então agora aplicar o nosso estudo do princípio e quantidade de movimento a um exemplo da lista de exercício, tá? O primeiro exemplo da lista de exercício, que possui o seguinte enunciado. O avião a jato de 12 megagramas é capaz de decolar vertical sobre o tombadilho de um navio. Se o seu jato exerce uma força vertical constante de 150 kN sobre o plano, determine sua velocidade e a altura a que chegará em t igual a 6 segundos, partindo do repouso, tá? Informação extremamente importante. Despreze a perda do combustível durante a subida, Lembrando que numa condição real, se você está queimando combustível, você está
tem aí uma variação de massa. Só que aqui nós vamos considerar um caso ideal. Então vamos começar aqui com a equação, né, do princípio do impulso e quantidade de movimento, considerando aí o sentido positivo para cima. E aí foi dito que o jato encontra-se em repouso. Logo, essa velocidade 1 aqui, ó, é zero, ok? Então essa velocidade ela é nula. Então vamos ter, substituindo os valores, né? Vamos ter aqui nossa quantidade de movimento inicial, as forças atuando, né? Então nós temos a força vertical exatamente da propulsão aqui do jato, de 115 kN, e nós temos a força peso atuando no sentido contrário ao movimento, né? Então por isso aqui nós temos o menos, tá? Então menos a massa, né, vezes a gravidade, ok? E aí vezes o tempo aqui, né, considerando ambas as forças constantes, né? E é integrando de um tempo inicial 0 até um tempo t igual a 6 segundos. Então, a única incógnita desta equação aqui é a velocidade. Basta resolver, então, para a velocidade e vamos obter uma velocidade de 16,14 metros por segundo. Tá? Então, esta é a velocidade. A segunda coisa que pede é a altura, que chegará em t igual a 6 segundos. Tá? Então, nós temos aqui a nossa velocidade, né? E obviamente ele saiu de uma velocidade 0 e foi para uma velocidade v igual a 16,14 metros por segundo. Então, nós temos aí uma aceleração, né? Ele está subindo com uma certa aceleração. Então, nós temos que descobrir qual aceleração é esta que ele está subindo, está se elevando. E após descobrir qual é a aceleração, nós podemos obter facilmente a altura que ele subiu, né? Então, vamos utilizar a nossa velha conhecida equação, né? V igual V0 mais AT, né? Considerando aqui que seja uma aceleração constante. E aí vamos ter aqui a aceleração igual a 2,690. E aí, substituindo, vamos ter aqui que após passados 6 segundos, temos 48,4 metros. Generalizando para um sistema de partículas, então nós temos aqui um sistema de partículas, nós temos aqui um envelope envolvendo esse sistema de partículas, e nós temos as iésimas partículas dentro do nosso envelope, e os iésimos raios e iésimas forças externas e iésimas forças internas atuando sobre a partícula. RG é o vetor posição, né, do centro de gravidade desse conjunto de partículas. E G é exatamente esse ponto, né, o centro de gravidade desse conjunto de partículas, ou melhor, o centro de massa desse conjunto de partículas, né. Então nós temos que o somatório de forças externas vai ser igual a exatamente o somatório de MI, dV e dt. Né? Por que considerando aqui só as forças externas? Porque as forças internas elas vão se anular, né? Então nós temos as forças internas, elas são de mesma intensidade, né? E sentidos opostos, tá? De tal modo que quando você pega todo o nosso sistema de partículas, então as forças, o somatório de forças internas é nula. Então vamos ter que o somatório de MI, V e inicial mais o somatório dos impulsos provocados por todas as forças externas, né, é igual ao somatório das quantidades de movimento linear final. Tá? Então, nós temos aqui o mesmo princípio de impulso e quantidade de movimento sendo generalizado para um sistema de partículas. Tá? E aí, lembrando que já foi feito anteriormente, né, esse somatório aqui vai ser igual a M, né, que seria a massa total, né, o somatório de todas as iésimas partículas, né, as massas das iésimas partículas, vezes o vetor velocidade do centro de massa desse sistema. Né. Então nós temos essa quantidade de movimento inicial aqui, representado por VG, tá? Mais o impulso
igual a essa quantidade de movimento final. Vamos então aplicar aqui mais um exemplo da nossa lista de exercício, né, que é o exemplo de número 3. O trem consiste de uma locomotiva E de 30 megagramas e dos vagões A, B e C, que têm massas de 15, 10 e 8 megagramas, respectivamente. Se os trilhos proporcionam uma força de tração de F igual a 30 kN, as rodas da locomotiva, determine a velocidade do trem quando T igual a 30 segundos, partindo do repouso. Além disso, descubra a força de interação horizontal em D entre a locomotiva E o vagão A. Despreze a resistência ao rolamento. Então nós temos aqui esse sistema, né, de partículas, tá? Então vamos tratar aqui como sendo a partícula E, a partícula A, a partícula B e a partícula C, ok? E vamos aplicar o nosso princípio, ok? Mas assim, em um primeiro momento, né, como está tudo se movimentando junto, então vamos considerar todo esse sistema aqui, na verdade, como sendo uma coisa só, tá? Então vamos considerar como sendo uma coisa só, e aí vamos obter a velocidade. Após descobrir a velocidade, então a gente pode separar e analisar somente aqui nossa locomotiva, ou somente o A, né? Se analisarmos somente a locomotiva, a princípio, então fica bem mais fácil a coisa, ok? Então vamos lá. Então, pelo princípio do impulso e quantidade de movimento, né, então essa massa vezes V1x, né, vamos considerar somente a direção x, pelo motivo óbvio de que você tem um deslocamento somente em x. Né? Então, a massa vezes a velocidade no instante inicial, mais o impulso, igual à quantidade de movimento final. Okay? A quantidade de movimento inicial é zero, né? Pois a velocidade ele parte do repouso. Então, a velocidade é zero. A força que está atuando, né, considerando aqui todo um sistema, né, ou seja, não a somatório das forças internas vai ser zero, né, então a força entre E e A, entre A e B e entre B e C, na verdade são forças internas. Né? Então assim, o somatório delas não vai influenciar aqui, né, pois vai ser nulo. Então vamos levar em consideração a força externa que está sendo aplicado nos nossos trilhos, okay? Na locomotiva. Então nós temos aqui que F igual a 30 kN e o tempo, né, considerando aí partindo do repouso, no instante T0 até o instante T2, que o instante T2 vai ser igual a 30 segundos. Logo, basta resolver aqui esta equação e vamos obter uma velocidade de 14,29 metros por segundo. Okay? Agora vamos fazer o seguinte, né? Agora vamos analisar somente aqui esta locomotiva, né? Então somente a primeira, tá? Vamos considerar que nós temos aqui essa força F sendo aplicada e temos uma força aqui de tração, que é uma força provocada por A, tá? Então a força T aqui de tração, provocada por A. E aí o seguinte, né? Ao se fazer o nosso... E aí vamos ter o seguinte, né? Como T está no sentido oposto ao movimento, então T é negativo. Né? Então nós temos aqui o nosso ΔT, que é de 30 segundos, e basta substituir então aqui o ΔT, isolar T, e vamos obter que essa tração sendo provocada na locomotiva é igual a 15.720 newtons. Continuando aqui no estudo, né, do impulso e quantidade do movimento, vamos considerar agora, na verdade, que é um caso em que a soma dos impulsos externos atuando sobre o sistema é zero. Tá? Ou seja, aquele termo lá, o somatório da integral de f dt, é igual a zero. Ou, com isso, vamos ter que a quantidade de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final. Tá? Então, nós vamos ter aqui uma conservação da quantidade de movimento linear do sistema de partículas. Né? Então, basicamente, vamos ter aqui L1 igual a L2. Né?
Aplicando-se aqui a mais um exemplo da nossa lista de exercício, então vamos resolver o problema que possui o seguinte enunciado. O vagão de carga A de 15 megagramas está se movendo a 1,5 metros por segundo sobre os trilhos horizontais, quando encontra um vagão tanque B de 12 megagramas, que está se movendo em uma direção a sua direção a 0,75 metros por segundo. Se os vagões colidirem e acoplarem-se, determine a velocidade de ambos os vagões logo após o acoplamento e b, a força média entre eles se o acoplamento acontecer em 0,8 segundos. Tá? Então nós temos aqui dois vagões, tá? Caminhando em sentidos opostos e obviamente esses vagões vão colidir. Né? E aí vamos fazer o seguinte, né? Então vamos aplicar aqui o impulso, né? Nós temos o diagrama de corpo livre aqui, tá? Então as forças ao entrar em contato, né? A força vai ser a força de ação-reação, né? Então mesma intensidade, porém em sentido oposto. E aí a equação, então, vai ser isso aqui, né? Então o nosso somatório de momentos linear, né? Inicial vai ser igual ao somatório momento linear final. Tá? Então vamos considerar aqui os momentos de cada vagão, né? De cada partícula. Então temos aqui inicialmente o vagão A. A massa do vagão A vezes a sua velocidade, a massa do vagão B vezes a velocidade. Tá? No instante inicial, instante 1 e no instante final. Okay? Quando ele está aqui no instante final, né, quando eles entram em contato, eles colidem, se acoplam, né, eles vão possuir a mesma velocidade. Logo, a velocidade de A no instante 2 vai ser igual à velocidade de B no instante 2, que vai ser igual a V2. Okay? E aí nós podemos substituir na equação. Como nós sabemos as velocidades e sabemos as massas e sabemos as velocidades iniciais, então basta resolver para a velocidade final e vamos obter uma velocidade final de 0,5 metros por segundo. Tá? Para se descobrir então a força, né, de reação, então a gente vai analisar ou o vagão A ou o vagão B. Tá? Então tanto faz você pegar um ou outro. Como já está a ilustração aqui do vagão A, então vamos aplicar no vagão A. Então vamos ter aqui uma força externa sendo aplicada, tá? Nele, que é menos F. E vamos ter então o seguinte, né? Então vamos ter o nosso momento linear inicial, vamos ter a força sendo aplicada e vamos ter o momento linear final. Né? Resolvendo então para F, vamos ter que a força aplicada sobre o vagão A, tá? Que vai ser a mesma aplicada sobre o vagão B, vai ser de 18,8 kN.